O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Conclusão do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para Galiléia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então, Jesus aproximou-se e falou: Toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Que essas santas palavras tenham o poder de perdoar os nossos pecados. Amados e amadas, como já mencionei no começo, que alegria poder voltar e estar aqui com vocês, depois desses 15 dias fora, peregrinando pelas terras de Jesus, e retomar novamente a nossa caminhada nesse domingo tão especial em que a igreja nos convida a entrar no grande mistério. Mistério que nos fundamenta na experiência de sermos os continuadores da obra de Jesus. A festa da Ascensão nutre em nosso coração o desejo de participar do mesmo destino dele. Ele entra na glória, como diz o salmo de hoje. Por entre aclamações, Deus se elevou ante os anjos maravilhados. 40 dias se passaram desde a festa da Páscoa. E hoje, reunidos em nome do Senhor, nós, como que extasiados diante dessa cena belíssima que deve ter sido, né? Extasiados porque quando o coração não pode compreender, quando a cabeça não pode entender, nós silenciamos e contemplamos a subida do Senhor ao despedir dos seus e entregando a eles a missão de continuar a obra que ele iniciou. E é com esse propósito que começamos o mês de junho, tão marcadamente esperado por todos nós, porque é um mês que, como disse, não só pelo início da Copa do Mundo, que a mim não diz tanto respeito, mas respeito também àqueles que diz tanto, né? Porque toda uma nação se coloca de joelho diante de uma bola, num maior espetáculo do ciclo moderno, né? Do círculo moderno. Acabamos de voltar de Roma e visitamos o Coliseu, o grande palco, né? Da época romana, em que o povo se divertia vendo os gladiadores se matarem a si mesmo, engolidos pelas feras. O ciclo moderno que nós temos hoje chama estádios de futebol, para não dizer outros tantos. Mas não quero me ocupar hoje com essa questão, porque o tema que nos reúne aqui hoje
é muito mais importante, muito mais rico e muito mais valioso para nós. A experiência de celebrar a ascensão do Senhor, diferente da Assunção, a festa da Assunção que celebramos em agosto, 15 de agosto, né? Que Maria sobe ao céu pela força do Deus que nela realiza a obra. Jesus ascende ao céu, ele sobe por si mesmo. É a força de Deus que age nele e ele por si mesmo sobe. Então está aí a diferença entre a Assunção e a Ascensão. Parte para permanecer muito mais junto conosco, porque não tem presença mais forte do que a presença ausente. Uma presença não física, mas uma presença espiritual, que traduz hoje na palavra do próprio evangelista: eu estarei convosco todos os dias. Para que também nós não tenhamos a tentação de viver hoje escondidos, acanhados, tímidos, como infelizmente muitos de nós estamos vivendo. E por isso, no próximo final de semana, a igreja nos convida a celebrar o Pentecostes na alegria de saber que nós não estamos órfãos e sozinhos, que não lutamos na vida e que não estamos nesse projeto por nós mesmos. Fomos chamados, fomos acolhidos e fomos e somos conduzidos pela mesma força do Espírito que conduziu Jesus. E aqui nós entramos na experiência de viver nessa semana também o grande desejo do Pai, que através do seu Filho quis reunir todos os povos, todas as línguas e nações. Por isso, nessa semana e hoje, estamos abrindo a semana de oração pela unidade dos cristãos. Porque o maior escândalo, o maior contra-testemunho que nós cristãos damos hoje são as nossas divisões. Mais de 2000 anos se passou e nós continuamos, apesar de todo o esforço, divididos. É triste, para não dizer outra palavra. Observar e sentir no meio de nós as divisões, a falta de acolhida, a falta de respeito pelo outro, pela palavra do outro. É triste, mas é a pura realidade que nós temos que enfrentar cada dia. Não só observar que nós não somos aquilo que o Pai espera e deseja, porque em Jesus Ele mesmo congregou e deseja continuar congregando todos os filhos de Deus. Não obstante as placas das igrejas, não obstante a multiplicação das religiões e dos grupos religiosos hoje. Era tão bom quando nós tínhamos o domínio e o total controle do império, onde nós dormíamos, né? Tranquilos e serenos, com o absolutismo de sermos o único rebanho congregado pelo Senhor e que não tinha nenhuma diferença, nenhuma divisão. Mas depois o cristianismo entrou nos espaços gregos, nos espaços de outros povos, e ele foi se multiplicando e diversificando. E agora, nesses dias que estávamos lá na Terra Santa, e aos irmãos que foram junto, coincidentemente estávamos no mesmo lugar em que o Papa Francisco estava, nessa peregrinação que ele foi fazer, completando os 50 anos que o Papa Paulo VI havia marcado o encontro com o patriarca de Constantinopla, Atenágoras, e que agora é Bartolomeu.
E o próprio Papa Francisco marcando o encontro com os judeus e os islâmicos, os muçulmanos, que todos vocês puderam acompanhar pela televisão. Nós estávamos lá ao vivo, não pudemos acessar porque era tudo controlado, os ambientes. Só fomos ver o Papa em Roma. Não vimos na Terra Santa, porque não deu tempo. Mas pudemos acompanhar na sua locução a catequese da quarta-feira última, e nós estávamos naquela Praça São Pedro lotada. Mais de 200.000 pessoas aguardavam a passagem do Papa. E lá estávamos nós, os campoverdenses, tupiniquim, estávamos lá, representando toda a nossa cidade e a nossa comunidade. E ouvimos com os nossos ouvidos e vimos com os nossos olhos o Papa pedir perdão por todas as vezes que a Igreja Católica foi um obstáculo e empecilho para a comunhão de todos os povos. Se ele, a autoridade maior da nossa igreja, é capaz de humildemente reconhecer que nem sempre nós fomos acolhedores, fomos humanos o suficiente para ouvir o outro lado, que quantas e quantas vezes arrogamos o direito de ser a única verdade, o absolutismo que viveu muitos e muitos momentos da vida da nossa Igreja Católica. Louvado seja Deus pela vida do Santo Padre, que hoje pode dizer ao mundo e convidar o patriarca Bartolomeu, convidar as autoridades muçulmanas para vir a Roma, a casa dele, onde ele é o chefe de Estado, onde ele é a autoridade máxima da nossa igreja, convidá-los a vir à sua casa para orar com ele. Eu não vejo outro exemplo maior e um testemunho mais contundente para que nós hoje também assumamos a mesma caminhada. É verdade que somos diferentes e somos tantos e múltiplos, mas as diferenças e as nossas multiplicidades não poderão ser obstáculos para a nossa comunhão, para a nossa vida fraterna. Não somos uma fábrica de salsicha, que todo mundo tem que ser igual. Nunca seremos. Mas é preciso aprender a viver com os diferentes. E essa é a lição mais cara que nós hoje, no século 21, vamos ter que pagar. Do contrário, vamos ver, e já está crescendo novamente, a intolerância religiosa, a intolerância para com os diferentes, porque se não pensa comigo, não lê na minha cartilha, elimina-o. Essa mesma cultura Big Brother que nós vivemos no nosso país e que tem dissimulado cada vez mais a cultura do ódio, a cultura da discriminação, a cultura da intolerância pelo outro que é diferente. Nós já vimos isso explodir também nos estádios de futebol. Todos nós assistimos cada dia. Desculpa não ter tanto tempo para trabalhar isso, mas na minha visão é essa a temática mais e mais gritante aos nossos ouvidos hoje. Seguir a Jesus sem ser também agente de conciliação, agente promotor da paz, da alegria e da satisfação de conviver na mesma espécie humana, não é ser seguidor de Jesus. É outra coisa. É ser traidor da mensagem fundamental do Senhor. E aqui a gente não precisa ir para lugares muito longe, não. Eu queria descer ao chão da nossa vida, no cotidiano nosso. Porque às vezes a gente entende a mensagem do Evangelho como se ela fosse para um outro povo, para um outro lugar. É para nós hoje. Então me permita dizer uma coisa para você. O que significa para nós celebrar hoje a ascensão do Senhor, iniciar a semana de oração pela unidade dos cristãos, celebrar o 48º Dia Mundial das Comunicações Sociais. Há muitos anos a igreja também nesse dia celebra esse dia das comunicações, porque nada melhor do que a grande manifestação do Senhor
ao voltar para o Pai e habitar na glória, sentar à direita do Pai e desde lá ser o nosso eterno intercessor. Não há tamanha comunicação maior do que essa. Ele é o link, é Ele a conexão mais e talvez mais plena, mais solene e a mais importante que nós temos. É Ele que nos une entre nós, ou deveria ser, e não as ideologias, as culturas. Não, a nossa fé comum. Nele e por Ele, nós somos todos congregados num só corpo, cuja cabeça é Ele. Não tem comunicação maior que essa, amados. Por isso, o Dia Mundial das Comunicações, o Papa, na sua comunicação, na mensagem que todos os anos os Papas escrevem, e esse ano, com todo o cuidado, a delicadeza do Papa Francisco, que impar na história da Igreja, é um Papa tão humano e tão próximo de nós, que fala com palavras tão apropriadas, o grande convite de Jesus. Cultuar e cultivar entre nós a cultura do encontro, a cultura da proximidade, a cultura da vizinhança, porque não obstante todos os meios de comunicação que nós temos hoje, internet, todas as mídias sociais, os celulares que têm um processo avançadíssimo, sem par na história da humanidade, não obstante todos os meios de comunicação que hoje nós temos, nunca nós estivemos tão distantes uns dos outros. E aquilo que deveria ser para nos aproximar tem exatamente feito o efeito contrário, tem nos distanciado. Porque dentro da própria casa, que cada filho, cada pai tem seu celular, cada um fica na sua vidinha digital e que se dane os outros. Se eu estiver errado, vocês me corrijam. A tecnologia e o avanço tecnológico não tem nos ajudado a nos tornar mais humanos, e sim mais isolados, mais distantes, alheios ao que sente o outro. Eu não tenho tempo para trabalhar esse tema, mas é tão importante também para nós. Como é que nós vamos continuar conciliando a técnica e a modernidade que nós vivemos hoje com o convite veemente do Evangelho de que nós só poderemos ser autênticos discípulos missionários de Jesus, continuar a sua obra hoje, se nós formos agentes de proximação e de aproximar as pessoas. Do contrário, esquece. Não vivemos Evangelho coisa nenhuma. Não somos Igreja de Jesus coisa nenhuma. Ou é para todos, ou então não tem sentido ser só para alguns. Não. E esse é o grande momento da história da humanidade, porque a sociedade que está aí hoje vive num paganismo e num alheamento à história e à vida da fé, tamanha que a gente não vê também precedentes na história. E aqui eu quero descer a detalhes bem curiosos para nós. Olha só, para terminar, porque hoje tem tanto assunto que eu falei, meu Deus, como é que pode a igreja celebrar no mesmo dia tanta coisa? Vocês não entendem como que é difícil para o padre trabalhar todos esses assuntos em 10 minutos? Santo Deus, só o Espírito Santo mesmo para dar conta. Olha para ver como é que nós vivemos hoje a mensagem de Jesus dentro da nossa casa. Como é que nós enfrentamos as diferenças e as crises e dificuldades que nós todos os dias temos que lidar, porque nós não somos iguais, somos diferentes. Essa historinha de que somos iguais é falácia pura. Não somos iguais, acorda, somos diferentes, e aqui está a grandeza. Somos diferentes, e louvado seja Deus por sermos diferentes.
Mas em Jesus, essas diferenças têm que cair todas. Não pode haver dentro de casa esse isolamento tão forte que apresentamos, né? Que agora há pouco comentamos. Não pode haver dentro de casa assuntos que não se tratam. E eu sei, eu não moro na sua casa, mas eu sei que lá na sua casa tem alguns assuntos que é tabu. Ninguém fala. Pai não fala, mãe não fala, filhos não falam. E vão falar onde? Na rua? Amados, famílias, se as nossas crises e as dificuldades nós não enfrentamos dentro de casa, como diz o antigo ditado, roupa suja se lava em casa. Mas nós não temos tido a hombridade de lavar a roupa suja dentro de casa. E o que é que a gente faz? Lava fora. Aí solta na mídia, faz um monte de coisa. O malefício é maior. Olha para ver. Quantas vezes você já viu dentro da sua própria casa? A gente disfarça, né? Não, que crise, imagina. Nós não estamos enfrentando nada disso. Disfarça. Esconde. Maqueia a realidade. O problema seu, marido e mulher, tem que ser enfrentado por vocês. Não adianta falar, não, essa coisa é da sua cabeça, mulher. Eu já ouvi. Eu não sou casado, graças a Deus, mas eu já ouvi. Porque a mulher fica, marido, a gente tem que discutir, esse negócio não está certo. Que nada, mulher, isso é coisa da sua cabeça. Você está inventando coisa. Você está vendo coisa onde não tem. Eu estou errado? Se eu tiver, vocês me corrijam. Se marido e mulher não podem tratar dos problemas que eles têm, das crises que enfrentam, como é que vai ser isso? E aí quando separa, nossa, fulana separou. Mas por quê? Porque já se carregou por muito tempo a falta de diálogo, de abertura, de ouvir o outro. Olha para ver, amados, se aquilo que a palavra diz hoje não é tão atual para nós. Se os pais não podem tratar dos problemas dos filhos dentro de casa, vai tratar aonde, meu Deus? Aonde? Não pode haver tabu em tema nenhum dentro da sua casa. Porque se lá na sua casa tem algum assunto que não se fala, aí tem problema. E essa família está doente. E mais cedo ou mais tarde, ela vai se desfazer. Eu não tenho dúvida nenhuma. Não tenho dúvida. Se na nossa comunidade, se na nossa pastoral, no nosso movimento, é natural que tenha crises, que tenha dificuldades de lidar com os assuntos. Mas se a gente não enfrentar, ficar empurrando a sujeira para debaixo do tapete, maquiando e dizendo, não tem problema, imagina, a gente vive uma unidade, uma comunhão aqui. Acorda. Acorda, porque a mentira nunca foi de Deus. E eu termino dizendo, que beleza que Jesus diz hoje, e o Papa Francisco repete na sua exortação, né? Evangelho Gaudium: não tenhais medo de servir. E quando ele veio ao Brasil ano passado, né, na Jornada Mundial, ele disse isso aos jovens do Rio de Janeiro: não tenhais medo de ir e servir o Senhor. Eu estarei convosco todos os dias. E não é à toa que nós estamos entre a Ascensão e o Pentecostes. Porque eu e você só conseguiremos realmente viver a plenitude daquilo que Jesus ensinou, daquilo que Ele fez, se não vamos conseguir se não for pela força do alto. Por isso, tamanha importância do Pentecostes para nós. Tamanha importância de uma igreja renovada, de uma igreja transformada no Espírito de Jesus. E nem dentro de casa, nem em qualquer ambiente que nós estejamos, se não for por causa e por meio dele, nós vamos continuar nesse mundo frio, isolado, intolerante e fechado. Isolado, como a gente já falou. Amados, termino dizendo e pedindo, vamos clamar nessa semana, que mais uma vez a nossa igreja, a exemplo do Papa Francisco e todas as instâncias dessa igreja,
sejamos cada vez mais abertos, porque temos sido fechados demais. E a cultura do encontro, que é o tema da mensagem do Papa para esse ano, da 48ª Dia Mundial das Comunicações, não se dará. É preciso ter espaço para o encontro dentro de casa. É preciso ter espaço para o encontro dentro da família, dentro da igreja, dentro dos nossos grupos pastorais e movimentos. É preciso ter espaço para ouvir e não só para falar. É preciso ter espaço e cultivo da acolhida do outro, porque muitas e muitas vezes o encontro não se dá porque não teve acolhida. A primeira porta que se abre para o encontro é acolher o outro, seja do jeito que seja. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Pois com teu braço forte, vai ficando de pé agora, realizas prodígios. Pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. Pois com teu braço forte realizas prodígios. Pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. que nessa semana se cumpra na nossa vida, na nossa igreja, os propósitos e os desejos do Senhor. Que todos sejam um, como eu e o Pai, assim diz Jesus, somos um. Que não haja divisão entre nós, que não haja motivo de dispersão, de separação, de isolamento, de fechamento e de perca de nenhum dos filhos do Senhor. Que a força que vem do alto pela graça do Espírito continue nos congregando e nos fazendo os testemunhas e os missionários que Ele espera. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Levanta a sua mão agora e diga: creio